A paz do Senhor a todos. Chegamos ao final da lição do primeiro trimestre, onde falamos sobre a igreja em suas várias funções. Hoje vamos falar sobre o mover do Espírito Santo como a força motriz para a obra missionária. Veremos que a igreja, sem a ação do Espírito Santo, não tem condições de fazer a obra de evangelização. Vamos ver também que o batismo com o Espírito Santo veio exatamente para essa função, para levar a igreja ao campo missionário, para levar a igreja a levar o evangelho com poder e demonstração. O Espírito Santo não é para a igreja ficar enfeitada, para ficar como na igreja de Corinto, dentro de 4 paredes, competindo quem é mais espiritual, quem tem mais dons espirituais. Mas ele veio para demonstrar a ação do poder de Deus na vida das pessoas. O Espírito Santo é aquele que transforma as vidas, né? É aquele que liberta, e é este Espírito que é a força motriz da igreja. Esse é o tema que estaremos trabalhando nesta lição. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e aqui temos comentado a lição de adulto e também a lição de jovens. Você que tem chegado agora ao canal, quero convidar você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. E também estar compartilhando, se você gostar, né, dando o seu like, ativando o sininho, para juntos, né, estar divulgando esse trabalho. Então vamos aí estar falando sobre essa lição tão importante, né? Aqui fala os objetivos da lição: refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação e pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra de Deus, né? Na verdade, ele é o principal, ele é o único, né? Sem ele a igreja não consegue fazer nada, né? O texto áureo, né? Pedro capítulo 1 e 8, onde tem aquela ordem de Cristo, né? Que a igreja não deveria fazer evangelismo sem antes receber o Espírito Santo. Ele é a força motriz que leva a igreja a pregar a palavra. E aqui na nossa verdade prática diz que sem esse poder a igreja é incapaz de realizar a sua missão. Nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir ao revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Ou seja, a igreja não pode tentar fazer o evangelismo, prescindir no sentido de fazer antes de receber o poder, porque é este poder que vai convencer as pessoas. Não adianta eu pregar o evangelho sem essa capacitação do Espírito Santo. Não vai surgir o efeito, ainda que Deus tenha compromisso com a sua palavra, não terá o mesmo efeito quando se prega autorizado pelo Espírito Santo, né? A nossa introdução diz isso aí. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo é a contemporaneidade dos seus. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade dos seus dons não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua missão. Então não é opção, aí eu preciso do Espírito, eu não preciso, né? Eu posso fazer sem ele, né, ou com ele. Não é opção, é necessário, né? É uma capacidade necessária para que a igreja exerça a sua função. É o que o comentarista está dizendo, que é quase impossível você evangelizar, principalmente no campo missionário, sem a capacitação do Espírito Santo. Então, dentro do meio pentecostal, nós estaremos falando sobre isso, como que Deus tratou a igreja lá no início e como que ele capacitou a igreja através dos dons espirituais. Você pode observar, por exemplo, a autoridade que os apóstolos tinham antes do batismo e depois a autoridade que eles passam a ter depois do batismo com o Espírito Santo. Doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Lucas foi o que falou mais, né, tanto no seu evangelho, quanto também no livro de Atos dos Apóstolos, né, que é o seu segundo tratado a Teófilo, né, e ele fala sobre, ele conta a história da igreja. Há comentar teólogos, inclusive, que ousam dizer que o livro de Atos deveria chamar Atos do Espírito Santo, né, porque a gente vê o maior mover do Espírito Santo exatamente ali no livro de Atos. Lógico que vemos também na vida de Paulo, nas suas cartas, ele falando, mas o livro de Atos é um conto histórico, né, do início da igreja primitiva. E ali a gente vê o quanto o Espírito Santo usou ali os discípulos para fazer a obra de Deus.
Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. O livro de Lucas mostra como Jesus foi usado pelo Espírito Santo, né? Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar. Então Jesus, no tempo que ele fez o seu ministério aqui, ele precisou que o Espírito Santo atuasse sobre a vida dele, até porque, ainda que ele era Deus, né, na sua natureza humana, ele precisava da capacitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que o ajudava na obra do evangelismo. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus, como o poder do alto. Então, observe que o comentarista cita dois casos importantes. O primeiro é o mover do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Jesus, o tempo todo, ele precisou da atuação do Espírito Santo. Observe que até quando ele começa o seu ministério, é o Espírito Santo que o conduz ao deserto. Então, Jesus no seu corpo humano, ele não era onipresente. E quando ele era usado no seu poder, na verdade, era pela capacitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele deixa isso muito claro, né? Então, ele precisou, como ser humano, né, ainda que tivesse a sua natureza divina, ele precisou dessa atuação e demonstrou que a igreja não viveria sem a atuação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse na igreja, nós seríamos só mais um movimento, né, só mais um movimento, igual aconteceu lá, quando eles tentaram calar a igreja, né, aí nós temos lá o conselho de Gamaliel, que ele diz: vamos dar de mão a esses homens e deixá-los ir, porque se for de Deus, prevalecerá, se não... e nós estamos lutando contra Deus, mas se não for de Deus, vai acontecer como Judas e Teudas, que começou a falar uma doutrina e arrastou algumas pessoas após eles, mas depois o grupo saiu, acabou, né? Então eles levaram por esse lado. Então, mas o Espírito Santo, como ele foi movido pelo Espírito, a igreja, como foi levantada pelo poder do Espírito Santo, ela continuou vencendo barreiras, transpondo barreiras, e conseguiu levar, né, o evangelho, e continuamos levando esse evangelho até hoje, né, há mais de 2000 anos a igreja está aqui na terra anunciando esse evangelho. O Espírito Santo é contemporâneo, né? Nós falamos aqui sobre a contemporaneidade do Espírito Santo. Ele não atuou só na igreja primitiva. Os dons espirituais não é só para o primeiro século, igual existem alguns ministérios, algumas igrejas que defendem essa ideia, né? Os sensacionistas, que não acreditam mais nos dons espirituais, mas nós vemos aí, né, e temos prova disso não só na teologia histórica, mas também temos na prática esse mover do Espírito Santo até hoje na igreja. Enchendo do Espírito Santo como experiência necessária. O Senhor Jesus começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Nós acabamos de falar isso, né? Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Aqui nós temos um problema que algumas pessoas afirmam que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele usava o seu poder de Deus, o seu poder divino. Na verdade, não. Se você observar, o comentarista é bem claro. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus era usado pelo Espírito Santo como nós, né? Porque ele era um homem, ele era um ser humano. Então ele foi capacitado pelo Espírito Santo, porque ele estava na sua condição humana. Então tudo que Jesus fez, né, não era na sua condição divina. Alguém diz assim: mas Jesus, ele conhecia os pensamentos, né? Só Deus pode fazer isso. Verdade, só Deus conhece o futuro, só Deus conhece o pensamento. Mas nós percebemos que Jesus, na sua natureza humana, ele tinha limitações, inclusive o fato dele não saber o dia da sua volta, né? É uma limitação que nós vemos ali. Por quê? Porque ele estava aqui para fazer a obra de Deus e dependia do Espírito Santo para tudo. Alguém diz assim: mas só Deus conhece, né? Porque razoar em vosso coração, ele sabia o pensamento. Mas Eliseu era um homem comum e também sabia o que o rei da Síria falava lá na sua cama de dormir. Então é importante separarmos as coisas. Quando Jesus esteve na terra, ele esteve na dependência do Espírito Santo e não como Deus. Alguns dizem que ele era 100% Deus, 100% homem, mas na terra ele estava na sua natureza divina, 100% homem. Em momento algum, Jesus usou o seu poder de Deus para fazer a obra do Evangelho. Ele declarou-se Deus algumas vezes, né? Como filho de Deus, por exemplo, né? Eu e Pai somos um. Mas isso era quando ele estava doutrinando. Mas quando ele fazia algo, era pelo poder do Espírito Santo. E a igreja também segue nesse mesmo caminho. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder.
Por isso podemos afirmar que no contexto literário do Evangelho de Lucas, especialmente no livro dos Atos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como uma opção. Então é uma necessidade. Se não tem o Espírito Santo, não se deve fazer a obra missionária. Ele vê exatamente o livro de Atos, o livro de Lucas, principalmente o livro de Atos, deixa bem claro isso. Não há como fazer uma obra missionária sem a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e na vida do missionário que será enviado, né? A doutrina pentecostal clássica. Aqui nós temos uma situação que eu já comentei em alguns vídeos, não vou entrar muito em detalhes, é sobre o dom de línguas e evidência, né? Eu já falei sobre isso, vamos estar lendo aqui, eu vou acelerar um pouquinho, não vou entrar muito em detalhes não. Desde os primórdios da doutrina pentecostal clássica, afirma que o falar em língua desconhecida é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente, e em todas elas chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em línguas, né? Isso é fato. As 3 referências citadas, né? Atos 2, Atos 10 e Atos 19, né? Que é o caso de Pentecostes, o caso na casa de Cornélio e os varões de Éfeso. Porém, eu gosto de citar que a palavra evidência não existe na Bíblia, é uma interpretação teológica, e pelo fato de a língua estranha aparecer nas 3 passagens, o pentecostal clássico afirmou que o dom de línguas é uma evidência do Espírito Santo. Mas na verdade a Bíblia não fala se existe um dom como evidência, né? Ainda que ele aparece nas 3 situações, mas aparece dons paralelos. Em Atos aparece interpretação, né? Pelo menos o povo entende que está sendo pregado. Em Cornélio, na casa de Cornélio aparece o dom de língua, mais falava de grandeza de Deus, né? Então houve alguém ali que entendeu o que estava sendo dito. E Atos 19 fala que eles falavam em línguas e profetizavam. Então, pelo menos em cada situação aparecia pelo menos 2 dons espirituais. Então, mas na verdade, o Pentecoste clássico firmou na questão da língua estranha. Então, eles afirmam que todos que são batizados têm que falar língua. Mas o contexto, quando você vai estudar, não dá muito a entender, né? Ainda que o comentarista fala que dá, mas é uma opinião pessoal, né? Uma opinião teológica do pentecostal clássico. Também sou pentecostal, mas eu tenho a minha divergência nessa questão aí, até porque o apóstolo Paulo, ele deixa entender, quando ele fala sobre os dons espirituais, ele fala: porventura falais vós todos línguas? Ou porventura todos vós profetizais? Tem todos vós o dom de curar? Então ele está dizendo que a língua nem todo mundo falava, porque senão não teria sentido, ele ficaria só com os outros dons. Porventura todos profetizam, todos têm dom de curar, porque o dom de língua, se fosse uma evidência do Espírito Santo, ele já sabia que todo crente batizado falava em língua. Então por que ele faz essa pergunta, né? Então tem que se pensar nisso aí, mas não vou entrar muito em detalhe não, porque eu tenho um vídeo inclusive que eu falo, né, lições anteriores, quando falamos do pentecostalismo no Brasil, no pentecostalismo na igreja, nós tivemos uma lição trimestre passado e eu falo um pouco sobre isso. Inclusive eu detalho um pouco mais. Até mesmo a narrativa de Atos, onde não há menção de ocorrência de línguas, né, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali, só porque a Bíblia diz que Elimas, né, queria comprar o dom, que ele viu algo diferente, né? Então assim, aí alguns entendem que ele viu línguas estranhas. Isso pode ser e pode não ser, pode ser outro dom que ele viu, pode ter visto, por exemplo, o dom de curar, né? Pode ter visto um dom de maravilha. Então eu não posso afirmar, eu estou forçando o texto, eu falando que está subentendido que houve línguas ali, né? Eu estou forçando para defender uma doutrina que eu já creio, né? Que o dom de língua é evidência. Aí eu pego um texto e fica subentendido em Atos 8 e Atos 9. Não dá para entender isso. Se você ler o texto, é uma interpretação, eu acho que está forçando um pouco o texto, né? Então, eu particularmente não acredito que o dom de língua é a única evidência, eu acredito que ele é uma delas, mas Deus pode usar em outros dons como evidência do batismo. Isso foi criado no meio pentecostal, porque as pessoas queriam saber quem era batizado com o Espírito Santo e só percebia isso através do dom de línguas, né? Então, quando alguém falava em língua estranha, a igreja, isso foi batizado, mas se profetizava, eles não entendiam que era batismo, né? E o meio pentecostal, inclusive, criou um problema com isso, porque as igrejas criou o hábito de falar línguas estranhas sem interpretação. E Paulo fala muito sobre isso. Se você falar língua estranha e não houver intérprete, fique calado, né? Então, eu já ouvi teólogos, inclusive, dizer que há 2 tipos de dom de língua: o dom interpretado e o dom que é a língua dos anjos, que não é interpretado. Então, tem que tomar muito cuidado. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões batido no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo
acompanhado de línguas desconhecidas como evidência inicial. Aqui tem outro problema. Ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que os discípulos já eram batizados com o Espírito Santo, já tinham falado em línguas, e toda vez que eles iam fazer alguma coisa, os discípulos cheios do Espírito Santo. Olha lá, por exemplo, Estevão cheio do Espírito Santo, ele não estava falando em língua estranha, ele estava pregando a palavra de Deus. Então não posso dizer que o escritor está dizendo que toda vez que alguém era cheio do Espírito Santo, ele tinha que falar línguas, né? A Bíblia, você vai perceber isso, que não tem a ver, aqui infelizmente, respeito à opinião do autor, mas discordo de que em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo. Com o derramamento, sim. Quando está cheio do Espírito Santo, só é cheio, né? No caso aqui, foi batizado ali, ele continua sendo cheio. Há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e não é cheio. Por quê? Você conhece muita gente que está desviada do caminho do Senhor, foi batizado com o Espírito Santo, mas não está cheio. Então, são coisas diferentes, já falamos sobre isso. Existem pessoas que são batizadas e são cheias, e existem pessoas que são batizadas, mas não são cheias do Espírito. E eu falar que ser cheio tem a ver com línguas estranhas, eu estou afirmando que todo crente que fala língua estranha está sendo cheio do Espírito Santo. Não, todo crente que fala língua estranha ele é batizado com o Espírito Santo. Ser cheio é outra coisa. A pessoa pode falar língua estranha e nunca mais falar. Então isso é muito complicado eu falar que o derramamento do Espírito Santo é acompanhado de língua desconhecida como evidência inicial. Eu estou forçando, né? Eu estou aqui, é uma interpretação da Igreja Assembleia de Deus, nossa declaração de fé defende isso aí, né? Eu respeito, mas não concordo com essa visão da evidência, já expliquei, né? Mas eu acredito que qualquer dom pode ser evidência, não somente a língua estranha. Até porque, se fosse colocar numa escala de dons mais importantes, Paulo fala que quem fala a profecia é superior a quem fala a língua. Por que então o dom de profecia não seria a evidência? Porque aqui dá a impressão de que o dom de língua é o mais importante dos dons espirituais, porque ele é o que evidencia o início do poder, né? Mas isso é forçar o texto, não tem base, eu não consigo ver, ainda que eu pego lá 3 textos onde aparecem línguas estranhas, e ainda pego um 4º texto onde supõe que apareceu língua estranha, mas não quer dizer que só vai ser batizado aquele que vai falar a língua, porque a Bíblia diz assim, e falarão novas línguas, expulsarão o demônio, curarão os enfermos. Então, se fosse língua, ele fazia, falarão novas línguas, não, mas ela diz assim, falarão novas línguas, expulsarão o demônio, curarão os enfermos, se tocar alguma coisa mortífera não lhe fará dano. Então são vários sinais que acontecem no batismo com o Espírito Santo, não somente a língua estranha. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Nós vamos ver aí, né, a capacitação que Deus deu aos apóstolos para fazer a obra de Deus, né? A partir do capítulo 3 de Atos, ali você vê a atuação do Espírito Santo na vida de Pedro, de João, curando o paralítico. Depois eles é levado para o Sinédrio, ali são questionados por ter feito um milagre, né? E ali eles, cheios do Espírito Santo, não estavam falando língua estranha, como o comentarista parece que deu a entender que toda vez que alguém é cheio, ele fala língua estranha. Cheio do Espírito Santo, começou a explicar para eles que em nome de Jesus, a quem vós crucificaste, que esse está em pé diante de vós, está pregando. Então eles foram cheios para pregar na língua normal, não houve manifestação do Espírito Santo. Então, quando fala que a Bíblia está, que o apóstolo, que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, não está relacionado a dom de línguas. É bom deixar isso bem claro, né? Senão, e cheio do Espírito Santo, começaram a falar língua estranha e começou a pregar. Não, cheio do Espírito Santo começou a explanar as Escrituras. Então, o pregador precisa ser cheio do Espírito Santo para pregar. Para falar língua estranha, você pode falar consigo e com Deus. Paulo deixa isso muito claro, né? Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelo sacerdote, tá vendo aqui? Então ele não tá, aqui não há manifestação de línguas estranhas, mas segundo o comentário dá a impressão que ele quis dizer isso, que quando está cheio, aparece a evidência da língua. O apóstolo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir Elimas, o mágico, acabei de dizer aqui, né, que ele tentava atrapalhar o evangelho de Paulo. Depois vemos também que ele não era só, o outro é Simão, né? Eu falei de Filipe foi para vender, foi com Simão, né? Onde surgiu até a palavra simonia, porque vender dom espiritual, como tem visto alguns pregadores fazer por aí, né? Elimas foi o que era encantador, que tentava atrapalhar Paulo, e Paulo o amaldiçoa, né? Ele fica cego, né? Depois vemos também que não era só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo, pessoas comuns também eram revestidas no poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne, Atos 2,17. Então o Espírito Santo veio para revestir a igreja de poder. Eu gosto muito de deixar isso claro.
O Espírito Santo, quando ele veio sobre a igreja, ele veio trazendo algumas características. A primeira delas, o batismo com o Espírito Santo, veio trazendo dons espirituais. Mas antes do dom espiritual, a pessoa que aceita Cristo, ele já recebe o Espírito Santo na vida dele. Por isso que chama revestimento, é vestir sobre uma veste que já existe. Essa primeira veste, ela traz o caráter, ela começa a moldar o caráter, que é o mais importante para a salvação. Os dons espirituais é para a pregação. Os dons espirituais é para você fazer a obra de Deus aqui. Ele não tem nenhuma função para o céu. Então tem gente que mede espiritualidade de crente pelo tanto de língua que ele fala, pelos dons espirituais, pelo tanto que ele profetiza, ó, que ele é um homem usado por Deus. Pode sim ser usado, pode ter poder, mas o que vai salvar o homem não é o que ele pode fazer, mas é quem ele é diante de Deus. E isso só é revelado através do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Se você, por isso que Paulo fala, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, entregar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver o amor, que é o fruto do Espírito, isso não vai valer nada lá para cima. Vale aqui, vai salvar vidas. Estão falando de poder para trabalhar, para fazer crescer a obra do Senhor, mas para o céu é fruto do Espírito. Profecia vai cessar, dom de cura vai cessar, dom de milagre vai cessar, dom de línguas vai cessar, vai permanecer a esperança, a fé e o amor, e o mais importante que vai prevalecer em tudo isso é o amor, que é o fruto do Espírito, né? Pessoa simples capacitada pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos àquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo, né? Assim também Estevão e Filipe, que havia sido escolhido para servir às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Isso é fato, né? Não é prioridade, não era só para a igreja primitiva. Nós vemos aqui pessoas comuns, como Elimas, né? Como Ananias, né? Que ora sobre a vida de Paulo. Né, nós temos aqui Estevão e Filipe, que ora também sobre, que se tornam diáconos, e ali eles pregam, né, Filipe pregando em Samaria no capítulo 8, no capítulo 7, Estevão a ponto de ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, volta a dizer, ele não estava falando em língua estranha, mas ele estava pregando a palavra de Deus com tanta autoridade, que eles rangiam os dentes, né, de não suportar a mensagem. Então pessoas simples, era um diácono, foi chamado para cuidar das mesas, mas ali estava pregando. Então, alguns dizem que eles foram promovido evangelista, né? Que Filipe aparece como evangelista, mas não evangelista naquela época ali, no caso de Filipe, né? Não é o fato era um dom ministerial e não uma credencial, como a gente entende hoje. Ele deixou de ser diácono, né? Aí ele continuou sendo diácono, mesmo sendo evangelista, né? Então é bom separar as coisas. Não existe aquela hierarquia ministerial na Bíblia, não. Que o diácono tem que ser mais para frente, um cargo melhor, e aí ele vai deixar de servir. Não, todo o cristão, a vida toda, ele sempre será diácono. Ele pode ser um pastor de igreja, mas ele sempre será diácono. A diaconia é a verdadeira função do ministério, é servir. Então, não pensa a pessoa, em algumas igrejas tem um sistema episcopal, o camarada é diácono, né? O irmão é diácono, ele vira presbítero, agora ele não pode ajudar mais a fazer serviço de diácono, agora é só para os diáconos, como se ele tivesse sido promovido. No reino de Deus não é assim, na verdade é o contrário. Quanto mais você sobe, mais servo você é. Então, mais diácono você é. Se você vira evangelista, você é mais diácono ainda, porque a palavra diácono vem no sentido de serviço, né? Vem no sentido de ministrar serviço a alguém. Então, tem que pensar bem nisso aí, né? No contexto literário do Novo Testamento, é visto como portador da missão profética. Não há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja, descrita em Atos. Então é um testemunho a toda a igreja, né? Todos que entram para o reino de Deus precisam ter essa capacitação para fazer a obra de Deus. Existem pessoas que ousam, né, usurpam cargos, né, na igreja, né, e viram pastores sem ter chamado, sem ser capacitado, e muitas vezes até conseguem fazer alguma coisa, mas porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas muitas vezes são pessoas que são frustradas por não ter uma capacitação. Às vezes até prega muito, né? A gente vê muito pregador, né? Quem dera se tudo que o pregador falasse no púlpito acontecesse de verdade, né? Aquelas palavras jogadas, né, de grila, né? Aquelas promessas, né? Se você crê, Deus vai fazer, e Deus está fazendo, Deus vai fazer. E aí você sai do culto, Deus não fez nada, só ficou no blá 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 ali, né? Infelizmente é para atingir o emocional do povo,
né? Então a gente vê muita gente prometendo, né? Músicas, por exemplo, também a gente vê muito isso, música falando que é só vitória, é só vitória, é só vitória, ou seja, o crente passa uma derrota, ele acha que Deus foi cruel, que Deus castigou, que tem pecado, que Deus está punindo ele, né? Então existe um monte de coisa que acontece nessas pregações torcidas, né, sobre a capacitação. Então, no reino de Deus, se você quer ser um mestre, tem que ser capacitado pelo Espírito Santo. Se você quer ser usado no dom espiritual, tem que ser pelo Espírito Santo. Eu quero ser um pastor de igreja, tem que ser capacitado pelo Espírito Santo. Tem que ter chamado. Eu quero ser missionário. Eu vi lá na África, lá fiquei com tanta pena, vontade de fazer alguma coisa, mas se Deus não te chamar, não vai, porque você vai se decepcionar, né? Então precisa haver essa direção. Observe que Paulo e Barnabé, eles foram chamados para fazer a obra de Deus, mas Paulo ficou aproximadamente 14 anos no anonimato. Ele aparece 3 anos ali no deserto da Arábia, depois fica 11 anos no anonimato até que Deus chama ele. Então houve ali um preparo, né, do apóstolo Paulo. Assim, essa comunidade de crente capacitada pelo Espírito Santo ganha a confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento da igreja em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Então, ou seja, as pessoas, ao ver o mover da igreja, eles falam, esse movimento é diferente, essa pregação é diferente, né? Há algo especial no meio desse povo, né? Então é importante entender isso, que esse mover do Espírito atrai as pessoas. O que mais atraía Jesus no seu ministério terreno era a maneira como ele fazia os seus milagres, né? As pessoas, já tinham passado algumas pessoas na época tentando doutrinar os próprios fariseus, não tinha muita credibilidade, mas quando Jesus vem fazendo, né, operando sinais, ele diz que ele fazia sinais, que o Senhor era com ele, ali, né, o próprio evangelista fala sobre isso, varão aprovado de Deus. Então ali a igreja, as pessoas começaram a ser atraídas, não, realmente este Deus aí, esse Jesus que está pregando é diferente do que temos ouvido aí, aquilo atrai. Então o dom espiritual ele também tem essa função de comprovar aquilo que você está pregando, né? Se eu falo de cura, o dom da cura vai mostrar que Deus pode fazer isso, né? Espírito Santo como fonte geradora de missões, o envio missionário. Então, outra coisa importante, quem que gera a missão? É o próprio Espírito Santo. Essa é a função da igreja. A igreja foi estabelecida na terra para levar o evangelho, né, aos confins, e isso é feito pelo Espírito Santo. É ele que vai, olha, ele chama Barnabé e Paulo, apartai-vos para mim, Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho chamado, né? Então, o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos 2 primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia. Então aqui ele já fala que existiam alguns profetas, né? Aqui alguns entendem que esses profetas não eram dons de profecia. Porém, quando você vai analisar o texto, parece mais que está falando de dons ministeriais, porque fala assim, olha, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores, né? Níger, Paulo, Barnabé. Então, o doutor é um dom ministerial, não é um dom espiritual, né? É um dom ministerial, do Espírito também, mas voltaram aqueles 5 dons lá, pastores, mestres, né? Então havia na igreja de Antioquia alguns doutores e alguns profetas. Então entende-se que esse profeta é aquele profeta lá e não dom de profecia, né? Então, nessa igreja o Espírito Santo fala, apartai para mim esses 2 homens, que era Paulo e Barnabé, que eram chamados também, estavam entre os doutores ali. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar que se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os 2 obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Então aqui observa que o comentarista, ele fala que ele atribui ali o dom do Espírito, né, como se fosse a profecia, né? Ele fala assim, Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, o dom do Espírito, nós sabemos, profecia, línguas, revelação, né, discernimento. Só que lá, o dom os profetas que aparecem lá, havia alguns profetas e doutores. A pessoa que é usada no dom de profecia não tem título de profeta, porque o dom não é dele, né? É usado na igreja naquilo que for útil. Então, dá a entender que não está falando de dom espiritual, como está dizendo aqui. Porém, é do Espírito também, só que é um dom mais voltado para a ministração,
dom ministerial. Então, é a atuação do Espírito Santo, mas não posso afirmar que por intermédio dos dons do Espírito, né? Porque se eu estou falando de dons ministeriais, que também é dom, assim como o fruto também é do Espírito. Tudo que está relacionado à igreja está relacionado ao Espírito Santo, mas existe aquela separação, dom ministerial, dom espiritual, fruto do Espírito. Então aqui o que entende que esse profeta não era, né, pelo menos se você ler o texto, não está falando de dom de profecia, mas o ministério profético, né, que é uma outra situação. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta, né? Ou seja, o comentarista aqui foi bem categórico, né? No mundo que existem várias culturas, precisa ser levado em conta. Hoje existem agências missionárias que preparam missionário de acordo com a língua, com o idioma, né? com a cultura, né? Com a política, com a economia do país. Tudo isso tem que ser avaliado, né? No mundo subcultural. Não somente enviar, mas quem enviar. Olha aqui que interessante. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então são aqui perguntas que precisam ser feitas. Primeiro, quem envio? Né? E quando a pessoa está capacitada, está preparado espiritualmente e também secularmente, intelectualmente, né? Conhecer a cultura. Vai levar uma pessoa, por exemplo, para evangelizar no meio dos índios, ele precisa conhecer toda a cultura indígena, né? No meio da África, toda a cultura africana. Vai para a Coreia, precisa conhecer toda a cultura da Coreia, falar o idioma de lá, aprender o idioma. Então são coisas que precisa. Então precisa saber quando enviar, quando estiver preparado, e como enviar, né? Tem lugares que, tem lugar que o missionário não pode ir como um cristão, ele tem que ir como um trabalhador secular, como um médico, como um engenheiro, porque se ele chegar lá como cristão, ele nem entra no país. Por exemplo, entre os países muçulmanos, a pessoa não consegue entrar lá, um missionário não consegue entrar num país muçulmano se ele chegar lá e falar que é um cristão. Ele tem que falar que é um engenheiro, que é um médico, que vai lá ajudar em alguma situação. E ali, através do seu trabalho secular, ele consegue levar o evangelho. Então, por isso que eu preciso saber como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando tentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tinha um chamado para eles atravessar a Macedônia. Então, se eles parassem ali, eles deixariam de fazer de receber a direção do Espírito Santo. Então, diz a Bíblia que Paulo teve em visão, né, um homem da Macedônia, falou: passa a Macedônia e nos ajuda. Então havia uma urgência de pregar na Macedônia. Talvez na Bitínia, né, e na Ásia, Paulo já tinha pregado em algumas partes, ali talvez já tinha até pregadores fazendo o trabalho. É como se o Espírito Santo falando assim: já tem gente fazendo esse trabalho aí, atravessa a Macedônia e nos ajuda, né? Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Poderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Porque o comentarista falou que sobre algumas agências missionárias, né, acontece de preparar missionários que chegam lá e falam que são missionários, que querem fazer obra missionária, mas a agência só tem aquela preparação teológica, aquela preparação pedagógica, mas não tem muitas vezes ela não preocupa com aquele chamado, né? Então precisa ter as duas coisas, mas o mais importante de tudo isso, primeiro é o chamado, depois o preparo para ir, entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. E tem a agência missionária que ela só prepara para o missionário, mas enviar é o Espírito Santo que envia. Encerramos nesta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que a Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então, nós entendemos aí que é o Espírito Santo que leva a igreja a fazer a obra missionária. É o Espírito Santo que chama, é ele que capacita, é ele que desperta o desejo no coração da igreja, ele que mostra o que a igreja precisa fazer. E a igreja que não entende isso, a igreja, ela deixa de ser igreja, ela deixa de cumprir o seu papel, ou seja, ela não vai a lugar algum, né? Existem muitas igrejas hoje, por exemplo, que eles estão ficando entre quatro paredes, fazendo um evangelho interno e não tem preocupado em levar o evangelho para o lado de fora, né? E muitas vezes é lá fora que Deus precisa muito mais da igreja, porque dentro de casa é como as ovelhas, né? Que Jesus fala, o pecado, uma ovelha desgarrada,
vale mais do que 199 que está no aprisco. Às vezes tem crente pregando só dentro do aprisco. Eu gosto muito de dizer isso. Nós temos pregadores aí que só pregam dentro de igrejas, né? Só dentro do aprisco, e as ovelhas lá fora não ouvem a palavra de Deus, né? E se alguém quiser ouvir, tem que levar para dentro do aprisco, porque ele não vai lá pregar, ele só prega dentro das igrejas e fala que está fazendo a obra de Deus. Então tem que tomar muito cuidado para não estar aí. Tem pregadores com muitas agendas aí, mas só dentro de igreja, só pregando para crente, só inchando igreja, em vez de encher do Espírito Santo, está inchando a igreja. As pessoas vêm emotivas, né? Mensagem boa, poderosa. Nós falamos sobre lição anterior, sobre pregação da palavra de Deus no culto, aquela mensagem poderosa, mas você pergunta o que foi pregado, a pessoa não sabe, né? Ele fala que sabe, fala que foi bênção, mas não sabe o que aconteceu ali. Então, o pregador pregou muito bem, domina muito bem, mas infelizmente lá fora tem deixado a desejar. Então precisamos ter esse cuidado. Não estou dizendo que não deve ser pregado dentro das igrejas, também deve, porque nós também precisamos estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Mas estou falando daqueles pregadores que criou um ministério itinerante dentro de igreja. Ele não tem ministério itinerante nas favelas, não tem ministério itinerante nos hospitais, não tem ministério itinerante nos manicômios, né? Não tem ministério itinerante nas praças, né? Só dentro de igreja, né? E pregar dentro de igreja é muito fácil, porque todo mundo está do seu lado, ninguém ali vai questionar, né? Ninguém ali vai falar que você está errado, e se um ou outro questionar, ele vai ser repreendido pelos demais. Agora lá fora há confronto, né? Então é importante, lá fora tem endemoniados, né? Tem pessoas incrédulas, tem ateus. Que quem entra para dentro da igreja, por mais que ele seja ateu, ele quer descobrir o que está acontecendo, mas lá fora não, tem gente que não quer nem saber. Então é importante, a missão da igreja, principalmente a missão da igreja, é pregar lá fora, é pregar onde as pessoas estão, né? Como eu citei numa lição anterior, Charles Spurgeon, ele fala que a população não conhece a linguagem da academia, então a academia precisa conhecer a linguagem da população. Eu preciso conhecer quem está do lado de lá, saber o que ele pensa, quais as dificuldades. Olha para você ver, enquanto os fariseus ficavam no templo o tempo todo, onde Jesus estava, sempre no meio do povão, sempre lá rodeado de pecadores, a ponto de ser criticado por isso. Mas por quê? Porque Jesus sabia que aqueles eram os doentes que precisavam, mais do que os sãos que estavam lá, que não precisam de remédio. Então ele veio para os pecadores. A igreja precisa entender isso, a igreja precisa buscar as almas que estão lá fora, né? E quando fala igreja, fala da nossa responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Então está aí mais uma lição falando sobre o poder do Espírito Santo como força motriz para levar a igreja a fazer a obra missionária. Sem esse poder, a igreja não vai a lugar algum. Sem esse poder, a igreja não consegue fazer missões. Sem esse poder, a igreja não consegue evangelizar. Porque a evangelização é papel da igreja, mas o convencimento é papel do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não atua na igreja, não adianta eu tentar pregar, que as pessoas não vão entender aquilo que é necessário. Então está aí mais uma lição. Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Estaremos agora no próximo trimestre começando, né, o segundo trimestre, uma lição também muito importante. Quero convidar você a continuar conosco, né, nas próximas aulas aí. Estaremos falando sobre assuntos importantes também relacionados à igreja. E você que chegou até o final do vídeo, convidar você a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando, também compartilhando, dando seu like e ativando o sininho para receber as notificações das próximas aulas. No mais, fique todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.